Nesse vídeo aqui você vai aprender a pegar dados de fundos de investimentos diretamente da CVM utilizando o Python. Mas para isso, vamos chamar nosso robozinho faz tudo, o nosso robô Severino. Bom, então vamos lá, sem enrolação. O que eu quero mostrar para você aqui é que além de você aprender a pegar os dados de fundos de investimento diretamente da CVM com Python, eu vou te ensinar aqui também como você pode vasculhar essa base de dados lá da CVM. Então eu vou pegar aqui o fundo do Primo Rico, eu vou achar o fundo do Primo Rico lá dentro da CVM para a gente dar uma olhada quais são as características do fundo, como que o fundo está indo, qual é a rentabilidade, patrimônio do fundo e tudo mais. Então eu vou te mostrar não só como você pode olhar essa base da CVM, como também achar fundos lá dentro que seja do seu interesse. Tudo bem? Fazer algumas análises ali e tudo mais. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é importar o Pandas como PD, o request aqui e o zip file. Eu também coloquei essa opçãozinha aqui, pd.options display float format igual a 4F. Por quê? Porque a gente consegue aqui visualizar alguns dados que vão aparecer bem grandes ali, dados de bilhões de patrimônio de fundo e tudo mais, e a gente consegue visualizar. O Pandas aqui é uma biblioteca de análise de dados, provavelmente se você está nesse vídeo você já conhece. Request é para a gente conseguir fazer requisições para a CVM, então a gente vai fazer algumas requisições ali para baixar os arquivos. Zip file, esses arquivos que a gente vai receber da CVM, vêm zipados e a gente precisa dizipar esses arquivos, tudo bem? Então a gente vai utilizar essas três bibliotecas aqui. E lembrando, eu vou até deixar um comentário aqui, ó, código completo na descrição. Tudo bem? O código completo tá na descrição. Se você quiser baixar, fique à vontade, tá aqui embaixo. Antes de mais nada, vamos entrar lá no site da CVM, ó, dados CVM, para eu te mostrar mais ou menos como é que eu fiz o caminho aqui para pegar os dados de fundos de investimento, tá? Então vim aqui no portal de dados abertos, vim aqui em fundos de investimento e a gente tem aqui o nosso informe diário, né? Então nesse informe diário aqui a gente consegue informações de cada mês, beleza? Então a gente tem um informe diário ali mensal, né? Cada arquivo de um mês. E aqui dentro do informe diário a gente tem aqui o nosso histórico desde 2021, que a gente tem aqui o nosso histórico mensal dos fundos. Se você quiser pegar desde 2000, tem outro linkzinho aqui, tá? O raciocínio é literalmente o mesmo. É tudo zipado, bonitinho. A única diferença é que esse aqui é um pouco mais atualizado, tá? Com algumas informações a mais também. E a gente vai pegar aqui esses arquivos que são desde 2021 até aqui o final de 2022, já início de 2023, e vai copiar esse link aqui, ó. Esse link aqui é o link que eu coloquei aqui como URL base da nossa pesquisa para a gente pegar aqui um ano e um mês que a gente quiser, tudo bem? Então a gente vai colocar aqui o nosso linkzinho, eu vou colocar até aqui embaixo para você dar uma olhada, que é o mesmo link, beleza? FI, doc, inf diário, dados, e a gente vai colocar aqui, ó, inf diário, FI, que é o nome do nosso arquivo, ano, mês.zip, beleza? Então a gente tem aqui, ó, inf diário, FI, ano, mês.zip, beleza? É o nome dos nossos arquivos aqui para a gente conseguir baixar com o Python, tudo bem? Bom, feito isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai dar download aqui dos nossos arquivos, beleza? Então a gente vai dar download request.get da nossa URL, que no caso aqui, ó, o nosso ano e o nosso mês vai ser 2022-12. Então a gente vai pegar aqui os dados do fechamento do ano passado, que foi 2022, né? E a gente consegue pegar os últimos dados possíveis do fundo no ano, beleza? Então a gente vai pegar aqui, dar download na nossa URL. Depois que a gente der download na nossa URL, deixa eu só rodar isso aqui, a gente vai abrir o nosso zip e dar um download de fato no nosso zip, né? Na verdade a gente não estava dando download na nossa URL, a gente estava dando um get na nossa URL, a gente estava chegando aqui com Python e agora a gente de fato vai dar download nesse zip aqui, tudo bem? Então a gente vai abrir aqui o nosso arquivo, dar download e depois vai dar um arquivo, ó, arquivo zip igual a zipfile.zipfile e vai dar um unzip, vamos dizer assim, no nosso arquivo, beleza? Então a gente vai entrar dentro do nosso zip para a gente pegar o quê? O CSV que está dentro desse zip. Então se a gente abrir aqui esse nosso arquivo, ó, vamos abrir juntos para a gente dar uma olhada. Vou salvar aqui, ó. Se a gente olhar dentro desse arquivo, vou puxar aqui para vocês verem. A gente tem um CSV aqui dentro, né? A gente precisa ler esse CSV. Então eu peguei aqui com Python, ó, dei um zip file, informei aqui o arquivo que eu acabei de ler. E depois que a gente fizer isso, eu vou rodar aqui bonitinho para a gente ver, a gente vai pegar e vai dar um pd.read CSV com o pandas, beleza? Então a gente vai dar um pd.read CSV, arquivo zip, né? Que a gente acabou de pegar aqui, ponto open, então vai abrir esse zip que a gente acabou de fazer. Vai pegar aqui o primeiro arquivo, o arquivo zip.namelist 0. Então a gente vai pegar o quê? O primeiro arquivo do nosso zip, ó, vamos dar uma olhada aqui de novo no nosso zip, vou mostrar ele mais uma vez, só tem um arquivo aqui dentro, né? Então o namelist, quando eu dou aquele namelist ali com Python, ele lista todos os arquivos que estão dentro do zip, que nesse caso são um só, e a gente vai pegar o primeiro, que no caso é o nosso CSV que interessa, tudo bem? Então a gente vai dar aqui um zip, vai botar esse CEP por 2 pontos, né? Ponto e vírgula, na verdade,
porque o nosso CSV que vem da CVM ele é separado por ponto e vírgula e não só por vírgula, principalmente porque o nosso decimal aqui no Brasil ele é de vírgula, né? Então isso acaba atrapalhando um pouco esse tipo de arquivo, tudo bem? E passar esse encoding aqui, senão o nosso CSV vai bugar, o encode da CVM também é um pouco diferente, tá? Se a gente rodar isso aqui, a gente vai ter a nossa planilha dentro do nosso Python. Então a gente já conseguiu pegar aqui, ó, os dados dos fundos referentes a 2022 no mês de dezembro. A gente está aqui com um data frame de 540 mil linhas, né, em 9 colunas. A gente tem aqui o CNPJ do fundo, o valor do patrimônio líquido, a cota, a captação e tudo mais, de todos os fundos registrados dentro da CVM, beleza? Então a gente tem aqui dados de fundos, realmente uma base bem rica que a CVM disponibiliza para a gente gratuitamente. Outra coisa que a gente tem que fazer é pegar os dados de cadastro, tá? Por que pegar os dados de cadastro é muito importante? Porque essa planilha que você está vendo aqui, ó, se a gente dá uma olhada, a gente só tem o CNPJ do fundo. E nós dois sabemos que muito fundo a gente conhece pelo nome, né? A gente conhece, sei lá, o Alaska Black, a gente conhece o Arca Grão, a gente conhece aí a Dynamo, a IP Participações, todos esses fundos famosos aí no Brasil são fundos que você conhece pelo nome, você não conhece pelo CNPJ, até porque um fundo pode ter vários CNPJs, tem vários espelhos, já você vai dar uma olhada nisso. Então a gente quer o quê? O nome do fundo associado a essa cota ou a esse patrimônio. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar os dados de cadastro. Então aqui, dentro do portal de dados abertos da CVM, a gente não tem só esse conjunto de dados. A gente tem aqui, ó, fundo de investimento, informação cadastral. Então a gente tem aqui o nosso fundo de investimento. Se a gente dar uma clicada aqui, ó, a CVM disponibiliza esse linkzinho aqui, ó, que é um CSV, beleza? Então com esse CSV que a CVM também disponibiliza, a gente vai conseguir aqui, vou até abrir ele para vocês, ó, vamos fazer o download aqui e eu vou abrir ele. É um CSV um pouco pesado, mas é um fundo que é um CSV que tem o quê? O CNPJ e todas as informações de cadastro dos fundos. Beleza? Então vamos abrir com o nosso poderosíssimo Excel, a ferramenta que eu não uso mais graças ao Python. Aí, ó, a gente tem aqui que tem todas as informações dos fundos. Beleza? Então tem aqui, ó, registro, constância, o nosso CNPJ, o nosso nome, ó, a gente tem o nome do fundo aqui, o status de cancelado, data de cancelamento, etc. Enfim, a gente tem um CSV de cadastro, né? Com todas as informações que a gente precisa, beleza? Então vamos trazer isso para dentro do Python, da mesma forma que a gente fez lá em cima, só que a diferença agora é que a gente vai dar um pd.read CSV direto. Não vai ter que dar esse request, nada disso, porque ele não deu um arquivo zip pra gente. Ele já deu direto aqui o CSV, beleza? Então a gente vai pegar aqui, vai passar o nosso link, vai de novo passar o separador aqui, ponto e vírgula, encode ISO 88591 e vai pegar aqui os dados de cadastro, beleza? Dentro dessa planilha, a única coisa que importa pra gente é o CNPJ do fundo e a denominação social. Por quê? Porque a gente quer esse CNPJ associado ao nome, como eu acabei de falar, tá? Então a gente vai fazer isso aqui, então a gente vai selecionar só essas duas colunas, o CNPJ e a denominação social, e vai dar um drop duplicate pra gente não ter nenhum tipo de bug no nosso programa, tá? A gente ter um CNPJ associado a uma denominação social, tudo bem? Então vamos pegar aqui, vamos rodar os nossos dados de cadastro, vai demorar um pouquinho porque vai baixar os dados, e olha só que lindo, a gente puxou os dados de cadastro para dentro do nosso Python. Então a gente tem aqui o nosso CNPJ de fundo e a nossa denominação social. São 62 mil fundos cadastrados na base da CVM. Se você está gostando do vídeo até agora, não deixa de dar like e se inscrever no canal. Isso ajuda bastante a Varus a crescer aqui no YouTube. Não esqueça de me seguir lá no Instagram também. A minha rede social vai estar aparecendo alguém na tela em algum lugar e vai estar na descrição também, provavelmente. Então vamos lá, beleza. Agora que a gente já tem os nossos dados de cadastro e já tem os nossos dados de fundo, chegou a hora da gente juntar essas duas informações em uma tabela só, beleza? Então a gente vai pegar aqui a data início de mês e data final do mês. Para quê? Porque esse dado aqui, como você deve ter visto, ele é um dado diário. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, 1º de dezembro, 2º de dezembro, 5 de dezembro, 6 de dezembro, para o mesmo fundo. A gente está vendo aqui que é o mesmo CNPJ, né? Só que isso não é uma coisa que a gente talvez não queira, talvez não seja tão interessante, principalmente se a gente quiser, por exemplo, calcular o retorno mensal do fundo. A gente não precisa necessariamente do diário, a gente pode calcular o retorno mensal pegando o último dia contra o primeiro dia, beleza? Então eu fiz aqui esse filtrozinho, você pode, isso é um livre-arbítrio, né? Você pode não fazer isso aqui, não tem problema nenhum. Mas o que eu fiz? Eu dei um sort values, né? Pra gente conseguir ordenar a nossa tabela por data, né? Então eu dei um sort values ali por data. Então eu ordenei ali por data. E a partir disso eu peguei aqui tanto o primeiro dado, que nem precisava ter esse menos zero aqui, era só zero. Tanto o primeiro dado quanto o menos 1, que no caso era o último dado. Beleza? Então data início de mês, data fim de mês. Eu vou dar uma filtrada nisso aqui, então vou pegar essas duas datas, eu vou colocar dentro de uma listinha, tá? Então eu vou colocar essa listinha aqui, ó, que tá aqui dentro.
e vou filtrar aqui os dados de fundos, pegando o quê? O nosso data frame original e filtrando aqui, ó, que a data esteja dentro, ó. Então eu quero que a data aqui da nossa informação esteja dentro dentro da nossa listinha com as datas que a gente acabou de fazer, que são duas só, data início de mês, data fim de mês. Beleza? Então vamos rodar aqui nosso comando, você vai ver como é que o nosso data frame fica bem menor, ó. Agora a gente tem 49 mil linhas, beleza? E chegou a hora da gente combinar, então, esses dois data frames com a base final, beleza? Então a gente vai ter aqui o pd.merge, que vai servir para a gente juntar essas duas tabelas, tanto do cadastro quanto das informações, beleza? Então a gente vai botar aqui, ó, dados fundos filtrado, que foi esse aqui que eu acabei de fazer. A gente vai pegar também os dados de cadastro, vai dar um join. Então, se você sabe, tem uma noção aí de banco de dados, já é o que? A gente vai juntar essas duas tabelas baseado numa chave primária. Então, a gente vai pegar alguma coluna que esteja em comum entre duas tabelas e juntar baseado nisso. O que tem de comum entre a tabela de dados filtrados e a dados de cadastro? O CNPJ. Então, a gente vai falar assim para o Python. Python é o seguinte, tá vendo essas duas tabelas? Pega a coluna do CNPJ e faz uma equivalência entre elas. O que tiver na mesma linha do CNPJ em uma tabela, coloca na mesma linha desse CNPJ na outra tabela, tá? A grosso modo, é isso aqui que essa função faz, que é um merge. Então a gente vai passar as duas tabelas, vai explicar como a gente quer juntar esses dados, que no caso aqui é o left, ou seja, o que é esse how igual ao left aqui? É sinal que se tiver algum fundo na tabela da esquerda que não tiver na tabela da direita, não importa, a gente vai querer manter essa informação na tabela da esquerda, tudo bem? Então, por exemplo, vou dar um exemplo um pouco mais prático. Se você tiver algum CNPJ, algum fundo que não tenha cadastro, ele não vai sumir da nossa base, ele vai continuar tendo cota, tendo patrimônio, mas ele não vai ter nome, porque ele não tem cadastro, correto? Mas se o contrário acontecer, se tiver algum fundo que tem cadastro, mas não tem cota, esse fundo não vai aparecer na nossa tabela final, tá? Ou seja, a gente está priorizando a tabela da esquerda, né? A tabela aqui, que no caso é dados fundos filtrado. A gente quer que todas as informações dessa tabela continuem, independente se ela tem cadastro ou não. Tudo bem? Um CNPJ correspondente na outra tabela. E aí a gente vai dar aqui, ó, how left on CNPJ, right on CNPJ. Então eu estou aqui informando para o Python, olha Python, as duas tabelas, você vai pegar essa coluna do CNPJ, tudo bem? E aí a gente vai ter a nossa base final aqui. Eu ainda selecionei algumas colunas aqui que são mais importantes para a gente não ficar com data frame muito extenso e tudo mais. E tem a nossa base final aqui, que é o que? O nosso CNPJ, o nosso nome do nosso fundo, a data da informação, o valor da cota do fundo nesse dia, o valor do patrimônio do fundo e o número de cotistas. Beleza? Olha só, então a gente está chegando numa base final, só falta agora a gente achar o fundo do Primo Rico lá dentro dessa base para a gente dar uma olhada como é que o fundo dele tá e qual outro fundo que você quiser também achar aqui dentro. Mas agora a gente já tem a nossa tabela perfeitamente aqui com todas as informações que a gente quer, tá? Uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês também é que aqui embaixo tem algum link para você conhecer o Código Py, que é a minha formação de Python para o mercado financeiro. Eu deixei o link aqui também, se você baixar o código você pode clicar, mas tem aqui na descrição também se você quiser ver o conteúdo do curso e tudo mais. E eventualmente eu faço alguns eventos gratuitos de Python para ensinar como programar. Então eu faço ali algum projeto, um projeto de um relatório automatizado, pegando dados de Selic, dados de DI, ou às vezes eu faço modelos financeiros, depende muito do evento. E dá uma olhada aqui na descrição também se algum desses eventos está acontecendo, para você conseguir aproveitar esses eventos gratuitos que eu faço de tempos em tempos, tá? Então algum projetinho ali envolvendo o mercado financeiro, que nem esse aqui que eu estou fazendo com você agora, beleza? Então aqui na descrição você vai encontrar todas as informações que você quiser, tanto sobre os eventos quanto sobre o curso. E a gente achando o nosso fundo do Primo Rico aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar a nossa base final e vai filtrar na nossa denominação social, né, o nosso nome, nessa colunazinha aqui, nosso arca-grão. Então a gente vai filtrar aqui o nome do fundo do Primo Rico, que é arca-grão, e a gente com essa funçãozinha aqui, str contains. Isso aqui nada mais é do que o seguinte, ó Python, eu quero toda string, né? O nome disso aqui é uma string. Cada texto dentro do Python se dá o nome de uma string. E aí você tá falando o quê? Olha, Python, é o seguinte. Eu quero que você vasculhe dentro dessa tabela e pegue tudo que tá escrito arca-grão lá dentro, tá? Tem um NA igual falso aqui pra gente não dar um bugzinho no nosso programa. E a gente pode dar uma olhada aqui no fundo do Primo Rico. Então se a gente rodar o nosso filtro aqui, a gente vai chegar em todos esses fundos do Primo Rico
no mês passado, né, no mês de dezembro. Tá? Aqui você deve estar se perguntando por que ele tem 8 fundos. E aí isso é muito comum, qualquer fundo de investimento grande tem isso. Tem vários veículos de investimento, e aí o mais importante, geralmente o fundo mãe, que tem a rentabilidade principal e tudo mais, é o fundo master, tá? Então a gente vai procurar pelo fundo master para a gente ver aqui a nossa rentabilidade do mês passado. É óbvio que esse fundo master não tem taxa, quem entende um pouco mais de mercado financeiro sabe disso, mas isso aqui é um experimento 100% amador, caso você quisesse pegar outro fundo, não teria problema nenhum, tá? Então a gente vai pegar aqui o CNPJ do fundo master, tá? E a data também do dia 30 para a gente conseguir ver qual é o patrimônio do fundo. Então se a gente rodar aqui, ó, a gente vai ver que o patrimônio do fundo é de 220 milhões. Então o Primo Rio captou 220 milhões no ano passado e a gente consegue ver o retorno de dezembro aqui, que foi menos 0,81%. Normal, a bolsa está indo muito mal, o exterior também está indo muito mal. Acontece, o fundo é de renda variável, né, um multimercado ali, mas com mais, a maior porcentagem dele é renda variável, e com a bolsa indo um pouco mal, acabou caindo no mês passado, mas está subindo no ano. Se a gente dá uma olhada na cota aqui, a gente vê que a cota do Master, ele está aqui com 1,01. Beleza? Então subiu ano passado, captou 220 milhões e isso aqui é o que você pode fazer com a base da CVM. Uma coisa bem amostral aqui que eu fiz fazendo a brincadeira com vocês, pegando o retorno e o patrimônio do fundo do Primo Rico. Lembrando mais uma vez, código na descrição, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e eu te vejo no próximo vídeo.